Gente, eu quero ler com vocês aqui uma palavra. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 11. O tema é a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouvi estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram encheram ambos os barcos de maneira tal, quase ia a pique. E havendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram todos e seguiram. Essa palavra que acabamos de ler está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, que fala acerca da pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se reúne com seus discípulos, ele chega ali, e quando ele chega ali no lago de Genezaré, está Simão Pedro e os seus irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que ele está ali e eles estão lavando as redes, porque eles haviam passado a noite inteira e não haviam pescado nada. E aí chega Jesus, e aí tinha uma multidão juntamente com ele. Jesus entra no barco e fala assim para ele: olha, para pregar a palavra. A Bíblia diz que Jesus ele se assenta no barco de Simão Pedro, se afasta um pouquinho da praia, e o povo fica na praia, e Jesus começa a pregar a palavra de Deus para aquela multidão que estava ali. Conforme Jesus pregava, foi se passando os tempos, e aí Jesus pregou a palavra do Senhor, despediu aquela multidão, e aí ele olhou para Simão Pedro e falou assim para ele: olha, faça o mar alto para pescar. Aí Pedro fala para Jesus: ó Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, como sonota, a gente estava lavando a rede, porque a gente não pegou nada, não pegou peixe nenhum, passamos a noite inteira. Pela lógica, Simão Pedro ele era pescador nato, ele sabia o que estava falando. Só que, em contrapartida, quem estava ao outro lado dele era Jesus, que era o Senhor do universo, o rei de toda a terra, e ele sabia o que estava dizendo para Pedro. E aí ele falou: vai para o mar pescar. Aí Pedro falou assim: Senhor, porque tu mandas, lançarei a minha rede para pescar. Aí a Bíblia vai nos dizer que Simão Pedro tinha mais outro barco do lado dele, só que Jesus escolheu o barco de Pedro para a pesca. Ou seja, independente da circunstância, independente do que você esteja vivendo, Jesus te escolheu. Por mais que esteja passando por dificuldades o seu barco, se Jesus estiver nele, ele não vai naufragar de maneira nenhuma. Porque Jesus sendo o capitão da nossa embarcação, ela pode até balançar, ela pode até entrar água, mas ela não vai afundar, porque o dono da vida está dentro dessa embarcação. E a palavra vai nos dizer no Evangelho de Lucas, ao qual nós lemos no capítulo 5, que Pedro sai juntamente com os outros que estavam no barco e vai pescar. E a Bíblia diz que ele lança a rede. Quando ele lança a rede começa até a rasgar de tanto peixe que ele pegou. Por quê? Porque Jesus lançou uma palavra e Pedro tomou posse daquela palavra. Ou seja, nessa tarde de domingo, Deus está te lançando uma palavra para o seu coração. Lança a rede, porque essa rede vai te trazer muito peixe, que irá abençoar não só você, mas toda a sua casa e toda a sua família. A palavra de Deus diz que quando ele lançou a rede, veio tanto peixe que a rede começou a se romper e o barco quase começa a afundar. Tanto que ele pediu ajuda para os outros barcos que estavam em volta dele, para que pudesse vir ajudar ele a fazer aquela grande pesca. E a Bíblia diz que ele tirou e encheu aquele barco de tanto peixe.
E quando ele saiu da água, o espanto se apoderou dele de tal maneira que ele olhou para Jesus e falou: Senhor, apartai-vos de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Aí Jesus falou assim: não temas, Pedro, porque a partir de hoje você será pescadores de homens, não mais pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Ou seja, Deus nos chamou para pescar outras vidas que estão perdidas nas drogas, perdida no álcool, perdida na prostituição, perdida no vício da bebida. Quantas pessoas estão entregues à depressão, ao pânico, à ansiedade e tantas coisas mais. Mas eles precisam de cada um de nós para que nós venhamos lançar a nossa rede. O que é a rede? É a palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ou seja, quando lançamos uma rede, vem muito peixe, mas nem todos permanecem até o fim. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedro, ele deu ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à palavra de Jesus. Talvez por ele conhecer muito de pesca, ele podia dizer: esse homem está doido. Eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. E ele estava, além de usar meu barco para pregar, ainda quer que ainda vai mandando eu ir de novo pescar. Passei a noite inteira, não peguei nada, estou até lavando as redes. Não, Pedro, ele fechou o ouvido para as dúvidas, para a incerteza, e abriu o coração para a palavra de Deus. E foi glorioso. A pesca foi tão grande que o barco quase afundou, ao tal ponto que teve que pedir ajuda para as outras embarcações que estavam em volta, para ajudar ele. E aquele dia foi um dia glorioso. Por quê? Porque ele deu crédito à palavra de Deus. Então, nessa tarde de domingo, dê crédito à palavra de Deus. Por mais que as pessoas dizem que o teu relacionamento não vale a pena insistir, por mais que as pessoas dizem que a tua vida não vale a pena sim, porque a última palavra ainda é de Deus. E a última palavra que Jesus deu para Pedro: vai pescar, porque você vai pegar muito peixe. Eu não sei como está a sua vida, como está o teu lar, como está o teu relacionamento, como está a tua vida profissional. Talvez você está há anos, meses, desempregado. Mas nessa tarde eu tenho uma palavra para você. Lança a tua rede. Ou talvez a sua rede seja um currículo bem elaborado. Elabora ele. Chega na segunda-feira de manhã e vai e lança ele. Que Jesus vai te fazer um pescador. E vai ser bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Márcio Rocha Mendes, Deus te abençoe, viu? Que está conosco nessa tarde. Estamos ministrando a palavra do Senhor aqui. Então, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei dizer para você, meu irmão, nessa tarde: Jesus, ele tem uma palavra abençoada para a tua vida. Fica firme e lança a tua rede, que você vai pescar muito peixe em nome de Jesus. Agora eu quero, nesse momento, orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nessa tarde quero louvar a Ti pela vida de cada irmão que entrou comigo nessa live. Senhor, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu não sei o que o Teu servo está passando, não sei o que a Tua filha está passando, mas uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que corta o laço, o Senhor é aquele que quebra a lança, o Senhor é aquele que lança os carros no fogo, o Senhor é aquele que ajuda, que fala para o teu filho: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Visita cada lar, visita cada família, visita cada dificuldade do teu filho. Meu Deus, supre todas as necessidades, faz um milagre na vida do teu filho nessa tarde de domingo. Que o teu nome seja louvado e adorado. Senhor, eu quero te agradecer por aqueles que estão inscritos no meu canal, por aqueles que ainda não são, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que esse canal possa alcançar muitas vidas e que o nome do Senhor seja glorificado. Aquele que nessa tarde estiver num quarto escuro, entrega a depressão, que o Senhor possa entrar nessa tarde, através do teu Espírito Santo, trazer vida, trazer paz, trazer alegria a esse coração que está entristecido, trazer esperança, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança que está abatida, e que a presença do Senhor venha estar em cada vida e o que o teu nome seja glorificado. Pai, eu quero te pedir nessa tarde, abençoa cada vida, derrama a tua unção e a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Eu te peço nessa tarde e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, meu amigo, que Deus te abençoe.
Mas nós teremos mais. Que você possa, que você que não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você entra no nosso canal lá, nas playlists, tem vários vídeos lá de louvor, de adoração, tem pregação da palavra do Senhor, está mais conectado com Deus. Em breve teremos outras lives aí, que Deus possa te abençoar. Compartilhe o nosso canal, dê seu like, se inscreva nele, você que não é inscrito, e eu creio que você vai ser muito abençoado. Deus te abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.